Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos conversar sobre peixes, que são basicamente animais craniados que vivem na água. O termo peixe não tem valor taxonômico e reúne basicamente peixes bruxa, lampreias, peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Inicialmente, tratemos dos peixes conhecidos como agnatos, que são peixes desprovidos de mandíbula. Tem crânio, mas não tem mandíbula, portanto não podem morder. E o primeiro deles é o grupo dos peixes bruxa, também conhecidas como feiticeiras ou enguias de muco. Elas são chamadas de enguias de muco pelo fato de, primeiramente, terem o corpo alongado e secretarem uma substância que, em contato com o ar, se torna gosmenta. E também, em função desse muco, dessa gosma, elas podem dar verdadeiros nós no seu próprio corpo. Elas têm uma base estrutural, um esqueleto, formado basicamente por uma notocorda, que é persistente, a notocorda ela não desaparece, e por um crânio de base fibrosa e cartilaginosa. As feiticeiras ou peixes bruxa apresentam raios cartilaginosos na cauda, na nadadeira caudal. Esses animais vivem no mar, ambientes de água salgada, a centenas de metros de profundidade. Apresentam tentáculos sensoriais em torno da boca que ajudam na busca por alimento. E esse alimento se resume basicamente a poliquetos, crustáceos e peixes moribundos ou mortos. As feiticeiras são monóicas, elas são hermafroditas, mas em geral apenas um dos sexos se desenvolve, ou macho ou fêmea. Eles apresentam desenvolvimento direto, ou seja, não apresentam estágio larval. As lampreias, animais que apresentam boca circular, são agnatos, conhecidos como ciclostomados, boca circular, são um pouquinho maiores que as feiticeiras. As feiticeiras alcançam em torno de 1 metro, as lampreias alcançam em torno de 1,5 metro, apresentam olhos, coisa que as feiticeiras não têm, apresentam o esqueleto formado por um crânio cartilaginoso, um crânio cartilaginoso, uma notocorda, e sobre essa notocorda persistente, ela não desaparece com o desenvolvimento do animal, nós podemos encontrar discos vertebrais. São os primeiros animais vertebrados de que se tem notícia. Por trás dos olhos, na parte de trás da cabeça, nós encontramos 7 pares de fendas branquiais. Essa figura nos permite visualizar a notocorda, que está localizada logo abaixo do tubo neural, do tubo nervoso. A boca de uma lampreia apresenta uma língua repleta de cornículos queratinizados que servem para raspar o alimento. Esses animais são parasitas, principalmente de peixes e baleias, e enquanto eles estão sugando os fluidos corporais do hospedeiro, eles secretam uma substância anticoagulante e anestésica, assim como fazem as sanguessugas do Filoanelida. No que diz respeito à reprodução, as lampreias têm sexos separados, são machos ou fêmeas, são ovíparas. Os machos eles constroem um ninho, as fêmeas depositam seus ovos nesse ninho e aí os machos lançam seus espermatozoides. Lampreias têm desenvolvimento indireto. Forma-se uma larva desprovida de olhos que permanece como larva por cerca de 7 anos. A larva é conhecida como amocete. Os animais adultos vivem no mar, mas no momento da reprodução eles migram para os estuários, para os rios, onde o acasalamento vai acontecer. Daí entramos no grupo dos peixes gnatostomados, que são os peixes que apresentam mandíbula. E o primeiro grupo é o grupo dos peixes condrictes, que são os peixes cartilaginosos, os peixes que apresentam um esqueleto formado por cartilagem. E os principais representantes são os tubarões e as raias. Os peixes cartilaginosos dividem-se em 2 grupos básicos. O grupo dos elasmobrânquios, que é justamente o grupo dos condrictes mais conhecidos, os tubarões e raias. O segundo grupo de condrictes é o grupo dos holocéfalos, as quimeras, que não é esse monstrengo mitológico, também chamado quimera, que fazia parte lá da mitologia grega. As quimeras são peixes que vivem em grandes profundidades e que apresentam algumas diferenças em relação aos tubarões. Tubarões e raias apresentam uma boca ventral, quimeras apresentam uma boca localizada na extremidade da região anterior do corpo. Tubarões e raias apresentam uma pálpebra
ocular. As quimeras não apresentam pálpebra. Os tubarões não apresentam a estrutura conhecida como opérculo, que protege as brânquias. As quimeras apresentam essa estrutura, como acontece com os peixes ósseos. Tubarões e raias apresentam escamas, conhecidas como dentículos córneos, que inclusive renovam os dentes que são perdidos. Sempre que um tubarão ele se alimenta, ele perde alguns dentes que são renovados por esses dentículos córneos. As quimeras não apresentam escamas. Existem cerca de 30 espécies de quimeras. Os elasmobrânquios, tubarões e raias distribuem-se em cerca de 1000 espécies distintas. Apresentam fecundação interna. O macho introduz na genitália da fêmea uma estrutura conhecida como clasper, que é análoga a um pênis. Algumas espécies são ovíparas, os filhotes se desenvolvem no interior de um ovo. Outras espécies são vivíparas, no caso, os organismos eles completam seu desenvolvimento embrionário no interior do corpo da fêmea. Outras espécies de condríctes são ovovivíparas, que são animais que se desenvolvem no interior de ovos, mas esses ovos permanecem no interior do corpo da fêmea até a eclosão. O desenvolvimento é direto, os condríctes não passam por um estágio laval. Os peixes mandibulados, tanto os condríctes quanto os osteídes, que veremos daqui a pouquinho, eles apresentam uma linha lateral, que é um órgão sensorial, responsável pelo equilíbrio, pela percepção das variações de pressão na água. Os tubarões eles apresentam na região do corpo estruturas sensoriais, conhecidas como ampolas de Lorenzini, que fazem com que esses animais consigam perceber campos elétricos gerados por outros animais. Portanto, facilita muito a busca por alimento. Os teítes são os peixes ósseos, são os peixes que apresentam o esqueleto formado por tecido ósseo. São a grande maioria dos peixes que encontramos por aí. Eles distribuem-se em dois grupos. Os peixes ósseos que apresentam nadadeiras radiais, conhecidos como actinopterídeos, e os peixes ósseos que apresentam nadadeiras carnosas, também conhecidos como sarcopterídeos, que existem, que são representados por um número bem menor de espécies. Os peixes ósseos apresentam estrutura conhecida como bexiga natatória, que os permite flutuar. Quando a bexiga natatória enche de ar, o animal flutua. Quando a bexiga natatória esvazia, o animal ele afunda. Os peixes cartilaginosos não apresentam bexiga natatória. Para flutuar, eles precisam estar sempre se movimentando, mas eles também apresentam fígado com uma grande quantidade de gordura. E a gordura, todo mundo sabe, é muito menos densa que a água. E isso facilita a flutuação. Peixes ósseos são dioicos, a maioria deles é ovípara, o filhote se desenvolve no interior de um ovo, fora do corpo da fêmea. A fecundação é, em geral, externa e o desenvolvimento ele pode ser direto, sem larva, ou indireto, com estágio larval. E a larva dos peixes ósseos é conhecida como alevino. Não faça aos outros o que você não quer que seja feito a você.